Olá, boa noite. Estamos diretamente do CT do Estrela Cadente para a entrevista coletiva com o treinador Douglas após mais um jogo do Estrela Cadente, o empate em 2-2 com o time do União de Amigos no último sábado. Douglas, para começar, o time chega a 10 jogos sem vencer, 7 empates, 3 derrotas e no próximo domingo o grande clássico contra o Olga Real. Gostaríamos de ouvir de você a sua análise do empate do último sábado. Primeiramente, boa noite. Foi um jogo muito conturbado, um jogo muito cativado por alguns jogadores da equipe do União, né? Que pelo fato de ter criado uma rivalidade que na minha opinião não existia, né? E jogamos muito bem, dominamos o primeiro tempo, colocamos bola no chão, conseguimos abrir 2-0 para cima do União, né? Conseguimos centralizar a principal jogada do União, que era o jogador Tio, um dos mais perigosos desse ataque do time do União. Conseguimos logicamente marcar muito bem esse jogador e puxando bem os contra-ataques, né, com o Luizinho, Punzinho, bons lançamentos, e conseguimos abrir 2-0, mas infelizmente no segundo tempo relaxamos muito na marcação, né? Atacamos o time do União sem precisar atacar. A gente não soube segurar bem para puxar os contra-ataques corretamente e acabamos levando um empate. No final do último jogo contra o Bela Vista, a diretoria do... Bela Vista não, perdão, contra o time do Balalaicos na estreia do campeonato no Palmeirinha, a diretoria fechou o vestiário, teve uma reunião severa com alguns jogadores, inclusive você fez parte dessa reunião junto com a comissão técnica. E logo após você não deu entrevista coletiva, né? Não foi divulgado, você não quis dar entrevista coletiva. Você entende que o momento no Estrela Cadente está meio conturbado? Você acha que é devido à fase desses 10 jogos sem vencer? Olha, eu acho que eu analiso de uma forma diferente. Eu acho que conturbado, não pode falar uma palavra conturbado e nem crise, porque nós estamos em montagem. Se você for olhar, chegou quase um time inteiro como reforço para o Estrela Cadente, né? Tirando o goleiro, chegou de 9 a 10 a 12 jogadores nesse elenco novo do Estrela Cadente. Então foi uma reformulação de um time inteiro quase. Então isso eu acho que tem que ser levado em conta e logicamente o tempo de trabalho, né? Eu sei que o Estrela Cadente está 10 jogos sem vencer, foram 7 empates, 3 derrotas. Mas se você for analisar, ao decorrer de todos os jogos, desses empates, nós pegamos times de tradições, né? Como o próprio Atlético Moratense, Grêmio Nova Geração, Paulista, e a maioria desses times grandes aí, a gente saiu na frente ganhando por 1-0 e cedendo o empate ao decorrer do jogo, no acomodismo de alguns jogadores do próprio time se acomodando, achando, tá ganho, então deixa do jeito que tá, não vai tentar levar aí por 1-0 e acaba levando o empate em vez de tentar matar o jogo. Então acho que eu não vejo como crise, eu não vejo desse jeito, eu vejo como uma reformulação que tem que ter um tempo para esse time se encaixar. O primeiro tempo do Estrela Cadente na última partida foi perfeito, o time tocando bola, a marcação dos volantes redonda, o Punzinho como um armador criativo. Então eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira, o seu setor de ataque está definido, o Reinaldo mais centralizado, com o Jojo e o Luizinho, você pretende mudar? E se você finalmente encontrou o camiseta 10 do seu time ali, com o Punzinho na criação? Primeiramente, falar que eu estou encontrando a equipe ideal, ainda não. Eu acho que tem alguns setores que ainda a gente da comissão técnica precisa acertar, logicamente. E o Reinaldo, logicamente, vem fazendo gols, né? Estava numa fase difícil e vem fazendo gols. Fez o último um golaço, né? Por que pareça. E o Luizinho, falando do Luizinho, é um jogador que eu vejo mais como um segundo atacante. Mais como um meia atacante ofensivo. Ele não é aquele cabeça pensante, aquele cara para virar a bola dos dois lados. Mas ele pode muito bem ser uma surpresa aí jogando ao lado do Reinaldo, brigando por uma vaga entre os dois atacantes ali na frente do Estrela Cadente. E falando sobre o Punzinho, é um jogador que vem se destacando a cada partida pelo Estrela Cadente, é um jogador que é interessante, né? Ele marca, ele sabe, ele tem boa saída de bola, ele faz bons lançamentos, é um jogador que vem sendo decisivo
pro Estrela Cadente ao decorrer dos jogos. E é um jogador que sai na frente sim para brigar por essa camisa 10. Pensando no jogo do próximo domingo, né? O grande clássico contra o Olga Real a partir das 9h30 com transmissão ao vivo aqui da nossa rede de televisão, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa partida, todos os ingressos vendidos, a última vitória do Estrela Cadente exatamente contra o Olga Real, se você está armando um esquema tático especial ou pretende repetir a mesma equipe que entrou jogando contra o União. Sobre falando alguns jogadores, logicamente a gente vai modificar um pouco essa equipe, nós 80%, 70% serão quase praticamente os mesmos jogadores que jogaram esse clássico contra o Olga Real, até porque o Olga Real vai vir com tudo para cima, vai vir logicamente querendo buscar a vitória, ainda mais por ter perdido uma quarta de finais, né? Então eles ganham um jogo e nós ganhamos outro, mas a nossa vitória eu acho que teve um gosto a mais por ter sido numas quartas de finais, né? Então a pressão aumenta mais, a concentração pela nossa parte do Estrela Cadente, dos jogadores e comissão técnica aumenta muito mais, então nós temos que entrar concentrado para esse jogo, para esse clássico de domingo. Douglas, por ter folgado no último domingo, Dia das Mães, o time deve ter 2 jogos nesse domingo. Você está esquematizando a lista de convocações e o que dizer da notícia que o departamento médico soltou essa semana, já no começo da semana, que o Vinícius estará disponível para o grande clássico? Olha, primeiro que a gente vai dar ritmo para os jogadores que vêm jogando, né, logicamente. E teremos 2 jogos domingo, né, um clássico importantíssimo e uma estreia em outro campeonato. Então isso faz do nosso grupo um grupo que nessas horas tem que mostrar que tem que ser forte. Então a gente vamos pegar a base do primeiro jogo, dos jogadores que vem jogando, e vamos ver, aquele que tiver condições de 100% de jogar o segundo jogo vai jogar, aquele que não tiver, a gente vai pegar aqueles jogadores que ficaram fora, vamos integrar o grupo e vamos completar esse time aí para a estreia no Campeonato da Alegria, que também a gente está focando muito esse campeonato, que eu acho que é muito importante. Fala, meu camarada da Sky, prepare-se para entrar. Sobre esses jogadores que ficaram de fora, como você assim citou, o Estrela Cadente no último jogo deixou de fora o atacante Alisson, até mesmo o lateral que vinha sendo titular, o Wanderson, Sinho, que é um jogador tradicional nesse time aí. Você pretende utilizá-los nos jogos de domingo, principalmente no Grande Clássico, ou você deve fazer os mesmos cortes feitos no último jogo? Olha, eu acho que o que escala um time não é o treinador. Muitos acham que é o treinador, não é o treinador, é a bola. A bola é que escala o jogador. Se o jogador joga bem, se o jogador corresponde à altura dentro de campo, se o jogador é um jogador que joga para o grupo, que joga para o time e joga no coletivo, você pode ter certeza que esse jogador auto se escala dentro do time. Não é o treinador que tira o jogador, não. É o próprio jogador. Se ele dá o melhor dele em cada jogo, em cada partida, ele entrar focado no que ele vai fazer, você pode ter certeza que ele vai dar o melhor dele e ele vai jogar muito bem. E logicamente a gente, a comissão técnica, vai reconhecer o jogador e o momento que o jogador vem vivendo no time. Então, o caso do Wanderson, sim, foi mais por opção, né? Nós não podia levar 6, 7 jogadores para o banco, e eu achei por opção testar outros jogadores naquele setor, que por que parece me chamou muita atenção. O Luiz jogando de lateral direito, tanto fazendo a função de um zagueiro ou lateral direito, jogou muito bem. Isso significa que isso abre uma concorrência tanto no meio campo e tanto no lateral direito ou esquerda. Douglas, o Zóio voltou para o Estrela Cadente e tem se lesionado muito. E hoje saiu o laudo médico do lateral direito Kelvin, de 2 a 3 meses fora dos gramados por conta de um rompimento no ligamento do joelho direito. Você acha também que o Estrela tem tido azar por alguns reforços que vieram e logo se machucaram? Infelizmente, isso se deve ao tempo, né? O jogador ficou sem jogar, ficou muito tempo sem jogar, e isso atrapalhou muito, né? Ainda mais você pega um campo como o do Grêmio, né, de Caieiras, um campo com dimensões, um campo muito largo, então você tem que ter, logicamente, a questão não é correr, a questão é posicionamento dentro de campo.
Então isso exigiu muito dele, aonde acabou acrescentando mais essa lesão e piorando um pouco mais essa lesão do jogador que era o lateral. Falando agora do goleiro Alex, né, um jogador que no último jogo pelo campeonato Balalaicos ele estava muito irritado, né, dentro de campo. Já no último jogo contra o União ele estava mais calmo. Você tem conversado com esse jogador, inclusive ele marcou um dos gols no empate 2-2. Qual que tem sido o diálogo dele e se você pretende continuar usando o Alex como seu capitão? Olha, a questão do Alex é um grande jogador, vem se recuperando, cada dia vem pegando ritmo, né? Vem melhorando a cada dia. A tendência é que ele fique pronto entre no máximo aí 2 meses ele já vai estar legal, vai estar 100%, né? Já vai estar no auge dele aí.